Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo a Timóteo. Caríssimo, conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua vinda e por seu reino. Prega a palavra, insiste, quer agrade, quer desagrade. Repreende, suplica, admoesta com toda paciência e doutrina, porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas contratarão para si mestres conforme os seus desejos, levados pela curiosidade de ouvir, e afastarão os ouvidos da verdade para os abrirem as fábulas. Tu, porém, vigia, trabalha em todas as coisas, faze obra de um evangelista, desempenha o teu ministério, sê sóbrio. Quanto a mim, já estou para ser crucificado e o tempo de minha morte se avizinha. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me esperar a coroa da justiça, que me está reservada, que o Senhor, justo juiz, me dará nesse dia, e não só a mim, como também àqueles que desejam a sua vinda. Seguido do Santo Evangelho segundo São Mateus, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Se o sal perder a sua força, como há de receber nova força? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade situada sobre um monte não pode ser escondida, e ninguém acende uma luz para pô-la debaixo do alqueire, mas sim no candeeiro, para alumiar a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras boas e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, e sim cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, nenhuma letra, nem um pontinho desaparecerá da lei, até que tudo seja realizado. Aquele, pois, que transgredir um destes mandamentos, por pequeno que seja, e ensinar assim aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Mas o que os guardar e os ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, nossa pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Como eu disse no começo da Santa Missa, nós estamos rezando a missa já da vigília da festa da Imaculada Conceição, que será amanhã, dia 8 de dezembro. A missa também será nesse mesmo horário, das 19 horas. Não é amanhã, e também durante todos esses dias, menos sábado e domingo, vai ter um horário diferente. E aí nós vamos avisar os horários do sábado e também do domingo, onde vamos ter também batismo e as confirmações, a crisma. Eu recomendo a todos a leitura dessa carta, epístola, não é, de São Paulo, importantíssima, sobretudo para os nossos dias atuais. Então, quem tem a Sagrada Escritura em casa, a Bíblia, não? Procurar ler a carta de São Paulo Apóstolo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 8.
Lá está praticamente a razão de ser do nosso combate. Diz São Paulo: prega a palavra, insiste, quer agrade, quer desagrade. Por isso a obrigação dos pastores, dos bispos, dos padres, não? De ensinarem a verdade acima de todas as coisas. Muitas vezes vamos agradar a alguns, não? Mas também vamos desagradar a outros. Mas o apóstolo ele deve pregar, não? E ensinar, independente se vai agradar ou não. A doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo é a mesma. O que nós devemos transmitir e ensinar e passar é a mesma doutrina que deixou Jesus Cristo. A doutrina que ele recebeu de seu Pai, ensinou aos apóstolos e os apóstolos foram transmitindo aos outros, seus sucessores, até os dias odiernos, sem interrupção alguma. Isso quer dizer tradição apostólica. Esse magistério perene, esse ensinamento de sempre da Santa Igreja, e nós não podemos alterar esse ensinamento. Como diz nosso Senhor, um J não deverá ser retirado da lei. E é por isso todo esse combate nosso pela tradição católica, não? Porque nós não queremos alterar em nada a doutrina de nosso Senhor, não? E o ensinamento da Santa Igreja Católica. É por isso que nós nos distinguimos, nos separamos, não é, dessa falsa igreja moderna. Não? Em 1962 teve início na Santa Igreja o Concílio Vaticano II, não é, um falso concílio convocado pelos inimigos da Igreja, não é? João 23 e bispos, não é, de todo o mundo, um episcopado inteiro, se reuniram para mudar a letra, né, a doutrina, o ensinamento de Nosso Senhor e da Santa Igreja Católica. Esses homens alteraram a tradição bimilenar da Santa Igreja. Por isso que nós nos opomos a todas essas falsas doutrinas promulgadas por esse falso concílio e por esses ilegítimos pastores. Temos que defender a fé católica. Sem a fé católica não podemos agradar a Deus Nosso Senhor. O que isso quer dizer, meu Senhor? Que você pode ser uma pessoa muito boa, mas se você não tem a fé católica, você vai para o inferno. Os protestantes, por exemplo, né? Os protestantes, a maioria das pessoas não sabe o que quer dizer isso. Protestante quer dizer crente, né? Os crentes. Aqui está cheia de seita de crente, né? São seitas protestantes, heréticas. Podem até ser pessoas boas, né? Mas se elas não se converterem, se não aceitarem a doutrina católica, elas não se salvam, vão para o inferno. E por que elas vão para o inferno, Monsenhor? Porque elas não têm a fé católica, elas não acreditam na doutrina católica, que é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Os espíritas. Monsenhor, tem um centro espírita aqui, a gente vai lá tomar passe de vez em quando, vai lá receber espíritos, sei lá, distribui cesta básica, os espíritos são tão bonzinhos, vão para o inferno também da mesma forma. Se eles não se converterem, não abandonarem essas práticas diabólicas, supersticiosas, muitas vezes até invocações diabólicas, né? Essas pessoas não se salvam porque elas não têm a fé católica. E assim vai o budismo, o islamismo, todas essas outras falsas religiões, a macumba, tudo. Quem não é católico, quem não professa a fé católica, não pode se salvar. Isso é gravíssimo. Muitas pessoas estão se perdendo. Religião não importa, Deus é um só, todo mundo vai para o céu. Tudo isso são mentiras, não é? Disseminadas pelos inimigos da Santa Igreja. Quem não guardar a fé católica, quem for seguir outra lei, outra doutrina aí, vai se perder. O católico ele deve ser firme na prática religiosa, e guardar essa tradição, porque no céu nós seremos cobrados por tudo isso. Quem chegar lá no céu com falsas doutrinas, com essas misturas todas aí, essas enganações todas, não será salvo. Isso quem diz é Nosso Senhor. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, quem tem a fé católica e for batizado se salva. Quem não crer será condenado, diz Nosso Senhor. Por isso essa luta, por isso que nós preferimos abandonar as nossas paróquias, porque tem esses falsos padres lá com essas falsas doutrinas modernas, escandalosas muitas vezes, para ir uma vez por mês ou a cada 2, 3 meses, aqui
no Norte e Nordeste mais difícil ainda encontrar padres da tradição, não é? Às vezes uma missa uma vez por ano, não é mais que seja uma missa católica, como a igreja sempre celebrou, que é a missa tridentina, não é? Uma missa que vem desde os tempos dos apóstolos até os dias de hoje, 2000 anos, não é? De Santa Missa, do que aderir a essas coisas modernas, essas zombarias, essas blasfêmias que tem aí nos templos católicos hoje em dia. Não é? Então, se nós continuamos aí, vamos perder a nossa fé. Se seguimos essas ideias mundanas, vamos perder a nossa fé. Não é? E São Paulo continua na sua epístola: porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, a doutrina católica, mas contratarão para si mestres, conforme os seus desejos, levados pela curiosidade de ouvir. São Paulo diz que vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer mais saber da doutrina católica, porque é muito exigente. As mulheres têm que se vestir modestamente para ir à Santa Missa, e mesmo no dia a dia também, né? Os homens também, né, não podem dar escândalo, tem que ser pessoas sérias. Isso no âmbito da moral prática. Tem que rezar todos os dias, tem de rezar em família, né? Tem de ir à Santa Missa. Né? As famílias católicas têm de ser diferentes das famílias do mundo. Nós temos que dar bom exemplo. Nosso Senhor falou hoje: se nós não formos sal da terra e luz do mundo, ou seja, se nós não dermos exemplo às outras pessoas, de nada vale o nosso catolicismo. Se uma pessoa é mundana igual às outras, não, vai para o inferno também, junto com os mundanos. Né? O católico ele tem que ser diferente dos outros, pela sua forma de viver, de agir. O católico não pode estar em bebedeira, em festa, em dança, em farra, dando escândalo por aí, se prostituindo com outra, tem 4, 5 casamentos, não sei quantas mulheres, filhos por aí abandonando. Isso não tem nada a ver com a família, com os católicos, nada a ver. E são pessoas mundanas, depravadas, perversas. Então toda essa doutrina, as pessoas, os homens modernos querem abandonar, porque é muito difícil. Ah, o Senhor, é tão difícil ser católico, hoje as pessoas vão rir da gente, vão zombar, porque a gente anda com a roupa mais modesta, vão dizer que a gente até é crente. Porque, para vocês verem como está a situação terrível dos católicos hoje, quem se veste modestamente são os inimigos da igreja. Os católicos hoje andam de shortinho, mini saia nu na rua. Esses são os católicos. Pessoas vergonhosas, escandalosas. Então veja que o catolicismo foi rebaixado. Hoje qualquer um pode ser católico. Ah, eu vou na missa, sou católico. Basta perguntar a qualquer um aqui na rua. Eu sou católico, mas não vai à missa, não reza, não se confessa, não sabe de nada da doutrina católica. É uma pessoa escandalosa, não é casado na igreja. Não ensina a doutrina católica para os filhos. Né? Vive na perdição, na bagunça. Então isso é catolicismo? Então nós temos que pôr a mão na consciência e ver o que nós queremos. Ou queremos seguir a Nosso Senhor e a sua doutrina verdadeiramente, ou vamos criar falsos ídolos, falsas doutrinas. Como eu falei, várias aqui: budismo, espiritismo, maçonaria, né? Essa lei de crente, macumba, tudo isso. Né? São tudo invenções do diabo para perder as almas. Então rezemos, queridos fiéis, estamos em tempos difíceis. Nosso Senhor está escolhendo a dedo nesses tempos, assim, escolhendo: esse daqui vai para o céu, esse não vai. Né? Já é uma graça de Deus, né? Vocês estarem aqui hoje na missa. A maioria das pessoas estão aí assistindo televisão, novela, no bar, em qualquer outro lugar, né? Na perdição. Né? E vocês estão aqui hoje para a Santa Missa, para rezar, para agradecer a Deus, fazer penitência, né? Receber a Nosso Senhor na Eucaristia. Isso são graças particulares. A maioria do mundo, podem esquecer, a maioria das pessoas querem o contrário. Querem uma falsa doutrina, querem uma religião fácil, uma religião moderna, sem sacrifício, sem penitência, sem renúncias. Não é? E Nosso Senhor quer exatamente o contrário. Quem não renuncia a si mesmo e toma a sua cruz, não é digno de mim, diz Nosso Senhor. E que a porta do céu, ela é estreita. Ou seja, a gente vai sofrer para passar nessa porta. Por isso que muitos se perdem. A maioria se condena e são poucos que se salvam. Isso é verdade, meu Senhor? Isso é verdade. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, 2 cidades, Deus destruiu 2 cidades, mais cidades em volta.
por causa do pecado, não é, de sodomia, que daí vem o nome de Sodoma, que é um pecado de homossexualismo, e outras coisas mais, o mundanismo e tudo isso. Aquela cidade vivia na perdição, na prostituição, e Deus destruiu todas essas cidades, as duas cidades. Mandou fogo ali, fulminou essa gente, só uma família escapou. Depois Deus destruiu o mundo inteiro com o dilúvio. Deus já destruiu esse mundo e vai talvez destruir de novo. Diz Santo Tomás de Aquino que Nosso Senhor vai destruir o mundo pelo fogo, não vai sobrar nada. E quando Deus destruiu pela água, pelo dilúvio, quantas pessoas escaparam? Todo mundo dizia: Noé, esse velho tá louco fazendo essa arca, para que fazer essa arca? Todo mundo rindo, bebendo, se divertindo, não vai dar em nada, você tá louco? Que fim de mundo, que nada. Depois veio uma chuva, quem ficou fora da arca morreu afogado. Todos morreram, só a família de Noé, com seus filhos, escaparam. Então é sempre assim, quando Deus vai fazer algum castigo, vai destruir, a maioria se perde, se condena, é castigada. Então, não pensar nisso. Por que eu sou assim? Por que eu tenho que ser assim? Minha família tem que ser assim? Todo mundo faz tudo errado, não é? Todo mundo faz tudo ao contrário. As pessoas vivem nessa má vida, é porque certamente essas pessoas vão se condenar. E nós temos que fazer exatamente o contrário. E aí está o mérito do católico. Enquanto todo mundo faz tudo errado, segue a onda, né? O católico não. Ele segue a Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua doutrina de sempre. E ele é diferente das outras pessoas do mundo. Então peçamos a Deus que nos ajude a nos manter firmes nesse combate. Não é fácil. Tanta gente começa e tanta gente abandona e desiste porque a porta é estreita. A porta é estreita do céu. Então muitas vezes a gente vai ter essa tendência de querer abandonar tudo, né? De querer desistir, de querer ir para o mundão. Né? Mas muito cuidado. Muito cuidado. Temer muito a Deus, né? Pedir muito a intercessão de Nossa Senhora que nos ajude, que nos mostre a verdade, que abra os nossos olhos e que nos mostre o bom caminho, que é o caminho do céu. E saber disso, só existem dois caminhos nesse mundo, dois. Ou de cima ou de baixo. Não tem meio termo. Na estrada só tem duas vias, né? Ou você vai para a direita, que é onde estão os bons católicos, as pessoas de bem, à direita. Ou você vai à esquerda, que é onde está o diabo, as pessoas ruins e o pessoal da esquerda que não presta. Só tem dois caminhos e nós vamos escolher isso. Então que Nossa Senhora nos ajude a escolher sempre o bom caminho, que é o da direita, que é o caminho católico, é o caminho que Nosso Senhor Jesus Cristo nos escolheu para levar-nos ao céu. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.